Estou muito feliz em estar junto com vocês aqui em mais um culto Minuto com Deus, onde Deus tem uma palavra para o seu coração. Em nome de Jesus, permaneça aqui até o final. Vai ser uma mensagem breve, mas Deus quer falar com você hoje. Hoje o tema do nosso culto é o poder das nossas escolhas. O poder das nossas escolhas. Portanto, fique aqui. Se você tem algum pedido específico de oração, coloque aqui nos comentários e eu vou orar por você e pela sua família no nome de Jesus. Eu quero, dentro desse tema proposto, irmãos, ler um texto junto com vocês que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. 1 Reis 18, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Elias estava desafiando o povo no seguinte sentido: olha, se vocês acham que o Senhor é Deus, sigam a ele. Mas se vocês acham que é outro aí, que um tal de Baal, então sigam esse Baal. Mas decidam. O que Elias estava dizendo ao povo é o seguinte: vocês precisam decidir. Muitas pessoas têm sido atraídas a Deus através da palavra, através de mensagens, né? Mas elas não se decidem, elas não determinam a sua caminhada com Deus e ficam oscilando entre dois caminhos. Hoje Deus vai confrontar você em relação às suas escolhas. Tem situações que você não pode mais ficar em cima do muro ou ficar indeciso. Você precisa escolher de que lado você quer ficar. E principalmente em relação às coisas de Deus. Não adianta você achar que acompanhar um culto uma vez por semana, né, ficar parado aqui diante de um celular ou diante de uma TV, como algumas pessoas fazem, e assistir um culto, assistir uma pregação. Não adianta achar que somente isso é sinal de que você está servindo a Deus. Se isso não for acompanhado de uma vida de santidade, de renúncia, de afastamento do pecado, isso é em vão, irmãos. É sinal de que a palavra está entrando por um lado e saindo por outro. O poder das nossas escolhas. Então, durante toda a nossa vida, nós vamos passar por momentos em que teremos que fazer escolhas. E muitas dessas escolhas vão nos impactar para sempre na nossa vida. Uma coisa é você escolher a roupa que você vai vestir. Eu estou terminando aqui uma sequência de 3 camisas xadrez, estou aproveitando esse frio. Mas é uma escolha que não vai impactar em nada. Se eu tivesse aqui com uma camisa listrada, uma camisa amarela, de qualquer jeito, isso não impactaria em nada a minha vida. Mas existem escolhas que impactam a nossa vida, não é verdade? A profissão que nós iremos seguir, com quem nós iremos nos aliançar em um casamento, a qual Deus nós vamos servir, o lugar onde nós vamos morar, tudo isso são escolhas mais impactantes. Em qual igreja nós iremos servir a Deus? Todas essas coisas são importantes. E essas escolhas de porte maior, elas têm um impacto mais profundo na nossa vida. Por isso elas precisam ser observadas com muito carinho. A maioria das pessoas tem dúvidas quando vão fazer uma escolha.
E elas ficam se perguntando se aquela seria a vontade de Deus, ou se é simplesmente a expressão do seu desejo. Nós lemos na palavra de Deus, na palavra do Senhor, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, ela é o que nós devemos seguir e devemos aceitar. Só que a dúvida que sempre fica na nossa mente é: como saber se uma decisão é correta? Como saber se aquela decisão, se aquela escolha que estamos fazendo é a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós oramos a respeito de uma escolha e o que nós recebemos de Deus é o silêncio. Você já passou por isso? Eu vou orar aqui, passei a noite numa vigília. E o que Deus falou? Não, Deus ficou em silêncio. Nós não conseguimos perceber de uma forma específica a resposta de Deus. Por isso eu trouxe essa palavra aqui, que eu creio seja muito importante, né? Eu devo estar falando aí para centenas de pessoas e milhares depois que serão alcançadas quando a mensagem for salva. Pessoas que estão nesse momento passando por um tempo de decisões, de escolhas. Então eu quero falar sobre alguns critérios que nós podemos adotar quando formos tomar uma decisão. Critérios que devemos adotar quando formos tomar uma decisão, porque as nossas escolhas têm poder. É o tema da mensagem de hoje, o poder das nossas escolhas. Obrigado aos irmãos que estão se tornando membros, os que estão compartilhando a mensagem, os que estão curtindo, né? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa no nome de Jesus. Amém? E obrigado aos irmãos aqui do Instagram que estão nos acompanhando e que podem compartilhar também, né, essa mensagem aí no seu stories, printa aí, coloca no seu stories, compartilha com seus amigos. Muitas vidas precisam ser alcançadas por essa palavra. Então, irmãos, quais seriam esses critérios na hora de tomar uma decisão? A primeira coisa que nós precisamos considerar para saber se aquilo que nós estamos decidindo está de acordo com a vontade de Deus ou não, é examinarmos o que a Bíblia diz a respeito do assunto. A Bíblia tem respostas. A Bíblia tem respostas. E eu me arrisco a dizer aqui que a Bíblia tem respostas para tudo. Ah, pastor, mas tem umas coisas que não tem na Bíblia. Elas não estão mencionadas aqui de forma específica, mas certamente haverá um princípio relacionado àquele assunto e que pode nortear a sua decisão. Amém? Então nós precisamos avaliar se aquela decisão está de forma clara e explícita na palavra de Deus. Tem coisas que estão assim, escancaradas na Bíblia. Por exemplo, o sujeito quer matar alguém. A Bíblia fala sobre isso? Fala. É um dos mandamentos, né? Deus usou a vida de Moisés para escrever assim, não matarás. Então está lá muito claro. Matar é algo assim, é tirar uma vida. É algo condenado por Deus. A vida é algo assim, sagrado para Deus. Mas tem coisas que não estão lá. Tem coisas que não estão na palavra. Então, primeira coisa, pesquise se Deus já falou algo a respeito daquele tema na Bíblia. Isso é uma pesquisa simples e fácil. E caso você não tenha conhecimento suficiente para discernir sobre um determinado assunto, à luz da palavra de Deus, busque ajuda com cristãos mais maduros, pessoas que queiram o seu bem, né? Que tenham temor do Senhor, que tenham sabedoria para te aconselhar de acordo com o que estiver escrito na Bíblia.
Não procura gente fracassada em alguma área na qual você queira tomar uma decisão, que essa pessoa pode acabar te jogando para o buraco. Tá? A pessoa, por exemplo, está pensando em se separar do seu marido, da sua esposa, abandonar a sua família. Aí procura um que está no 3º casamento. Qual que vai ser a resposta dele? Ele vai falar assim, não, isso é fichinha. Você está no 1º? Não, é tranquilo. Eu já estou no 3º, estou vivo. Não. Aconselhamento para o seu casamento, para o seu relacionamento, procure pessoas que tenham casamentos sólidos, que venceram batalhas que você está enfrentando, que tenham respostas para te dar, que estejam alinhadas com a palavra de Deus. Então esse é o primeiro critério, né? E cuidado com interpretações erradas, viu, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos que a palavra seja adaptada aos nossos desejos. Nós queremos ouvir de Deus, na verdade, a expressão daquilo que nós já decidimos no nosso coração. Queremos que a Bíblia seja adaptada de uma forma conveniente a nós. A Bíblia diz que Deus falou através dos seus profetas e nos últimos dias falou por meio do seu Filho Jesus. Hoje, nós temos a Bíblia ao nosso dispor, temos a palavra ao nosso dispor. Tem aplicativo de celular que tem a Bíblia toda. E temos o Espírito Santo também, que habita no coração daquele que crê em Jesus. Pode ser que algumas questões não estejam descritas de forma clara na Bíblia, mas certamente algum princípio bíblico se aplica a elas. Tudo é possível àquele que crê. A fé faz com que o impossível se torne possível. Segunda coisa que eu quero dizer para você. Existem níveis de fé. Existem níveis de fé. Em Lucas 17, os apóstolos disseram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Portanto, há níveis de fé. Eu posso ter uma fé pequena ou eu posso ter uma fé grande. Só que isso aqui é tremendo. Mesmo que a sua fé seja pequena, ela será capaz de operar grandes coisas. Ah, pastor, eu tenho uma fé pequenininha só em Jesus. Essa fé pequenininha que você tem, ela é capaz de operar grandes coisas. Eu quero ler com você Lucas 17, Evangelho de Lucas 17, versículos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Olha a resposta de Jesus. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Então, não se trata de ter uma grande fé, mas sim de termos fé, mesmo que seja pequena, mas a nossa fé está depositada em um grande Deus. Eu e você podemos até ter uma pequena fé, desde que ela esteja depositada em um grande Deus. As pessoas falam muito de fé, só que nós temos que compreender que a fé que eu estou mencionando aqui é a fé em Jesus, é a fé em Deus. Não adianta eu ter fé em um objeto, eu ter fé em um, sei lá, em uma imagem ou em alguma coisa. Essa fé que eu estou me referindo aqui é a fé em Jesus. Ela nos capacita a experimentar grandes vitórias e grandes milagres na nossa vida. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Outra coisa que eu quero falar sobre a fé, o tema é Senhor, aumenta a minha fé. A fé começa em Jesus e ela é consolidada em nós pelo relacionamento com Ele. A fé começa em Jesus e é consolidada em nós pelo relacionamento com Ele. Leia comigo Hebreus capítulo 12.
Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Se precisar, dá um pause aí no vídeo e abre a sua Bíblia, mas acompanhe comigo a leitura. Eu não paro aqui muito por causa do tempo, né? O ideal é que uma transmissão dure no máximo 50 minutos. Então, eu já deixo separado aqui os versículos. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha o que diz. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. E o verso 2 fala assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. A fé começa em Jesus. E é ele quem a aperfeiçoa. É por meio de Jesus que a nossa fé começa. E é ele quem aperfeiçoa essa fé em nós. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Então, a fé começa em Jesus. É consolidado no nosso coração pelo relacionamento com ele. É importante, irmãos, que nós tenhamos um relacionamento com Cristo diário, para que essa fé não morra, para que essa fé não se apague, para que a chama da fé não se apague no seu coração. Sabe quando você tem alguém que você gosta muito? Todos nós já tivemos, durante a nossa vida, ou temos hoje, alguém que nós gostamos muito. Só que aí, com o tempo, nós, mudamos de cidade, passamos a trilhar um outro caminho e acabamos perdendo o contato com aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Eu mudei, eu saí daquela empresa, ou eu saí daquela faculdade, daquela escola, perdi o contato com aquela pessoa. E aquela pessoa era tão importante para mim, ela era tão bom as conversas com ela. Só que a falta de contato fez com que nós nos distanciássemos. E hoje, se você encontra com essa pessoa, você não tem nem assunto mais. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos cultivá-lo, precisamos alimentá-lo, precisamos estar com ele todos os dias, no nosso momento de oração, através da palavra de Deus, nos alimentando da palavra. E isso vai consolidar a nossa fé. A fé começa em Jesus, através do Espírito Santo, é gerada em nosso coração, mas nós precisamos alimentá-la. Precisamos estreitar esse vínculo, esse relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Receba essa palavra em nome de Jesus. Outra coisa, uma definição de fé está contida no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé não é somente esperança, fé é convicção de que as promessas de Deus vão se cumprir. Fé não é somente esperança, fé é a convicção de que um dia as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. O escritor de Hebreus chamou de certeza. Esperança é uma coisa. Eu espero que um dia... eu tenho esperança. Não. A fé não é só esperança. A fé é convicção. É como se você dissesse assim: eu sei que vai acontecer. Isso é fé. Outra coisa a respeito da fé que é importante
é o seguinte: nós não temos como servir a Deus e como agradá-lo, a não ser pela fé. Eu não consigo servir a Deus e agradá-lo, a não ser pela fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para que eu agrade a Deus, eu preciso crer que ele existe. Teve uma vez que os discípulos viram Jesus ressuscitado, falaram com ele, viram ele, e depois os discípulos foram contar para outros discípulos. E quando eles contaram isso para Tomé, quando eles falaram para Tomé, chegaram para Tomé e disseram assim: Tomé, Jesus ressuscitou. Lembra que ele tinha morrido na cruz? Pois ele está vivo, ele ressuscitou. O apóstolo Tomé falou o seguinte: olha, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito vendo. Jesus, então, apareceu para Tomé, mostrou para Tomé as feridas dele e disse assim: olha, eu sei que agora você acredita, mas felizes são aqueles que vão acreditar sem me ver. Eu não estava lá quando Jesus ressuscitou, mas eu creio que ele está vivo. Essa é uma certeza que eu recebi pelo Espírito Santo no meu coração, porque a minha vida foi transformada por ele. Os meus pecados foram perdoados por ele. A minha vida foi mudada. Eu me tornei um novo homem, uma nova criatura. Isso é fé. Eu não vi Jesus sendo crucificado, não vi ele o Cristo ressurreto, mas eu creio pela fé que ele ressuscitou. Então, nós não podemos servir a Deus e agradar a Deus a não ser pela fé. As pessoas chegam, às vezes, no evangelho, chegam na igreja, em busca de evidências naturais para servirem a Deus. Não, eu quero acreditar, mas eu tenho que ver primeiro esse negócio aí. Eu quero que Deus venha e fale comigo. Olha, Deus fala com você em espírito. Ele fala ao seu coração. Porque Deus é espírito e nós nos relacionamos com ele em espírito. Hoje eu falei com ele. Mais tarde eu vou falar de novo com ele. Em espírito, eu ouço a voz de Deus no meu coração, na minha consciência. Amém, irmãos? Então, eu preciso crer nessas coisas se eu quiser agradar a Deus. Isso é fé. A fé é tão importante que é a maneira pela qual nós recebemos a salvação de Deus. É pela fé que nós recebemos a salvação de Deus. Efésios capítulo 2. Eu sei que são muitos versículos, mas eu prefiro mencionar a Bíblia do que ficar divagando aqui em palavras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, o apóstolo Paulo falando: vocês, povo de Éfeso, são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? A fé não é de vocês, ela é de Deus sobre a sua vida. A minha oração é para que hoje, você que está assistindo, você que está acompanhando esse culto aí no Instagram ou no YouTube, a minha oração é para que você que está acompanhando essa mensagem receba fé no seu coração, ministrada pelo Espírito Santo, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus, isso é dom de Deus.